Olá, eu gostaria de dar boas-vindas a mais um podcast da Escola de Paz do Instituto Gay-Lussac. O objetivo é que a gente possa fazer uma rede de colaboração na educação dos nossos filhos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o IB, que é um novo currículo que a gente vai implementar a partir desse ano. O IB é um programa internacional de aprendizagem e que as escolas passam por um rigoroso processo de admissão para esse currículo. E nós acabamos de ser uma escola candidata. Nós nos inscrevemos e nessa inscrição a gente passa por várias etapas. Essas etapas são avaliadas. E após essa avaliação, a gente recebe uma opção de candidatura. Então, hoje o Gay-Lussac passa a ser uma escola candidata a implementar o currículo que é o PYP, que é a primeira etapa do IB. O IB, ele vai abrir portas para o Gay-Lussac e para os alunos, naturalmente, ter uma perspectiva internacional, né, ampliada globalmente. E ele é interessante para o Gay-Lussac, sobretudo porque os princípios do IB, eles convergem já com a cultura desenvolvida no Gay-Lussac. Isso é algo que é importante da gente dizer, porque a gente não está fazendo uma escolha de um currículo que a gente precisa adaptar à cultura da escola. Ao contrário, eu diria que é um encontro. Assim, o currículo IB traz uma perspectiva que converge com os princípios do Gay-Lussac. O IB, ele é um programa completo. Ele vai da educação infantil até o ensino médio. E ele tem essencialmente assim, os três principais programas. Ele é o primeiro, o PYP, que é o programa destinado à primeira etapa, que vai da educação infantil até o 5º ano do fundamental. Então, das crianças de 3 anos até mais ou menos 10, 11 anos. Depois tem o MIP, que é o do Fundamental 2. E finaliza com o currículo do IB Diploma, que é referente à parte do ensino médio e que dá a certificação geral do IB. A gente está implementando, né, a gente está se candidatando a essa primeira etapa, que é referente ao PYP, que pega as crianças da educação infantil até o fundamental. O programa do IB, ele é muito interessante porque ele contempla exatamente o que é o desenvolvimento infantil, assim, o desenvolvimento do ser humano. Então, assim, o PYP, ele tem uma proposta transdisciplinar, que vai até o final do Fundamental 1. O MIP, ele tem uma proposta interdisciplinar. E o IB Diploma tem uma proposta disciplinar. Então, qual é a ideia do programa? É que no início, e isso a gente vê na prática, as crianças, elas aprendem as disciplinas de modo mesclado. Aquilo não é separado. A gente pensar na educação infantil, a gente não tem educação infantil, aula de português, aula de matemática, não tem. Aquilo acontece de uma maneira integrada. Então, o programa do IB, ela traz essa perspectiva. E isso já existia no Gay-Lussac, porque a gente sempre trabalhou com projetos. E o trabalho com projetos, ele integra as diferentes disciplinas. Então, por isso que a gente chama de transdisciplinaridade. E aí, existe uma perspectiva do IB que é muito... a gente se identifica muito com a proposta do Gay-Lussac. O IB tem uma atenção ao conceito, mais do que ao conteúdo. E para o Gay-Lussac sempre foi assim. Nós sempre entendemos que para as crianças, para os adolescentes, entenderem algum assunto, eles precisavam entender o conceito, né? Que é algo mais amplo do que apenas o conteúdo. Então, nesse sentido, permanece
os mesmos princípios das disciplinas integradas, que a gente chama de transdisciplinaridade, e isso não tem alteração com relação à forma como o Gay-Lussac ensina. Existe uma formação de valores, uma formação humana dentro desse programa que é muito intenso, né? Então é como se o IB tem um propósito de desenvolver um perfil e uma mentalidade, quase que uma personalidade do indivíduo. E isso é muito interessante, traz valores fundamentais, como a questão da empatia, de você ter um comportamento frente ao mundo sempre indagador, você ter, eles têm para a tradução, né, fica diferente, mas você tem que ter um perfil audacioso, que eles chamam, e no sentido de você querer saber, ousar em aprender, né? Existe uma perspectiva colaborativa, solidária. Então, são 10 mais ou menos habilidades que a gente pode chamar de habilidades socioemocionais, mas mais do que isso, eu acho que ultrapassa uma habilidade socioemocional. Isso está imbricado, assim, isso está completamente relacionado ao programa de aprendizagem. Então, não há aprendizagem que se faça sem estar contemplando esses perfis de habilidades socioemocionais. Se a gente pensa em desenvolver um conceito, né, qualquer que seja ele, se a gente vai estudar sobre meio ambiente, bom, vamos pegar meio ambiente porque eu acho que é um bom tema na atualidade e para o mundo, né? Quando você vai desenvolver um conceito sobre meio ambiente, não há nada que você vá aprender sobre, do ponto de vista objetivo, ecológico, que você não tenha que estar relacionado ali a princípios éticos, morais, o que aquilo pode fazer de bem para o mundo, quais são os malefícios que aquilo pode ocasionar. Então, nesse sentido, você vai criando uma mentalidade de que não há nada que você possa saber ou estudar sobre o mundo que possa prescindir desses princípios e valores. Então, é como se isso isso faz parte da aprendizagem, né? Não tem mais como eu aprender um conceito isolado sem estar relacionado esse conceito com o mundo que está inserido. Eu acho que as próprias universidades considerar a entrada dos alunos nelas, sem fazer outra avaliação, é a certificação de que as universidades estão falando que esse é um programa realmente de peso, um programa importante. E então eu não preciso avaliar esse aluno para ele entrar aqui, eu sei que ele fez uma excelente formação. Então hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem a PUC, a FGV, que já fazem uso do currículo IB para a entrada na universidade. Mas no mundo são muitas, e todas as aplicações que os alunos fazem, que nós mesmos no Gay-Lussac fazemos para universidades no exterior, o IB, a certificação do IB é um diferencial enorme para a possibilidade de entrada nas universidades no exterior. Exatamente isso. Eles já reconhecem o programa, né, como uma possibilidade de entrada. O sentimento dos pais, ele vai acontecer de uma maneira natural, porque, volto a dizer, converge muito os princípios do IB com o do Gay-Lussac. Entretanto, eu acho que tem uma intensificação na participação da comunidade escolar. Então, os pais serão mais convocados a participar de algumas etapas em que há uma exigência do IB de uma participação efetiva desses pais. Hoje a gente já tem a própria escola de pais, que na verdade é uma intenção do Gay-Lussac fazer com que cada vez mais os pais estejam dentro da escola, para que eles conheçam todo o processo de aprendizagem que os seus filhos estão passando e que também possam participar, colaborar, sugerir, né,
ter uma relação mais estreita com a escola. Então, eu acho que isso o IB vai convocar mais, a gente vai ter mais reuniões, mais convocações dos pais de participação. O IB tem uma perspectiva muito importante de querer fazer com que o aluno valorize o seu território, o seu lugar, a sua comunidade. Então, por isso, essa integração da família com a escola, naquela perspectiva local. E é interessante porque eles trazem essa ideia. Se eu valorizo o meu território, a minha comunidade, o meu espaço local, isso vai dar uma dimensão para que eu também possa fazer essa mesma valorização global, né? Então é como se tem um princípio da Unesco que eu acho que revela bem isso, que é pense localmente e atue globalmente. Então essa é a ideia, né? De fazer com que isso vá se desenvolvendo na mente das crianças, dos alunos, desse cuidado que a gente tem que ter com o planeta, né? Que é a nossa casa. Eu acho a origem e o surgimento do IB, assim, muito bonito, assim, o que motivou a se pensar num currículo desse. E essa ideia, ela surge, né, pós Segunda Guerra Mundial. E a reflexão que foi feita foi justamente, né, poxa, se a gente chegou até aqui, né, com um modelo de educação que gerou duas grandes guerras, é sinal que a educação não está indo bem, né? Então, eu acho que isso ainda é uma questão que permanece, né? Quando a gente aí vive a iminências de guerras, é sinal que a gente ainda tem muito a fazer. E a educação tem uma relação importante com isso, né? Porque a educação forma gerações que formam mentes, formas de poder entender e interferir no mundo. Então, assim surgiu o IB, né? Pensou-se como criar um currículo que desenvolva uma mentalidade com uma responsabilidade internacional, né? E que sirva não só para o território, porque isso é muito importante, isso não é uma desvalorização da perspectiva local, né? Ao contrário, né? Se você aprende a cuidar do seu entorno, do seu território, da sua cidade, do seu país, esse mesmo cuidado, ele tem que transcender e ser pensado para o mundo. Então, essa é a ideia, né, de que haja um cuidado, uma forma, né, de que os alunos pensem na importância da inter-relação desses espaços e das pessoas. Eu acho que tem uma ênfase também, né? Não menciono, mas tem uma ênfase de aprender a se relacionar, a inter-relacionar e valorizar as pessoas no mundo. É um processo importante e longo, não é um processo curto, né? Isso também depende da maturidade da escola. No nosso caso, a nossa inscrição, ela ocorreu de modo bem, foi bem rápido, pelo processo em geral que o IB enfrenta. Isso pela convergência dos nossos princípios. Entretanto, a partir de agora, nós como uma escola candidata ao IB, nós temos várias etapas. A gente vai começar agora com um workshop, nós estamos recebendo, né, uma mentora, uma pessoa responsável por toda a nossa formação, que vai formar todos os nossos alunos. Então, nós vamos ficar num processo de imersão durante 3 dias com todos os professores, que é o primeiro workshop. Eu já fiz o meu workshop, fui para Madrid, fiz com outras escolas espanholas e americanas a minha formação como diretora. A Renata Pestana fez como a coordenadora, ela será a coordenadora do PYP. E agora vamos formar os professores, a bibliotecária, que é uma função muito importante dentro do IB. E aí, a partir daí, a gente vai ter supervisões com alguém que vai nos orientando toda a documentação e nós vamos experimentando esse programa, né, sendo aplicado.
Depois de uma determinada etapa, a gente passa por auditoria. E essas auditorias vão nos dando os feedbacks até o ponto que eles possam dizer para a gente: olha, vocês estão prontos e vocês estão autorizados a ser uma escola IB. Então, é um processo rigorosíssimo, né? Intenso e de muito, muito trabalho. No nosso caso, não, porque a gente tem uma superestrutura, então, assim, eles exigem que tenham bibliotecas com determinado número de livros, enfim, todas as exigências ali básicas para a implementação a gente contemplou e isso não foi um problema para a gente. Em geral, pelo que eles falam, assim, leva uns 3 meses, nós levamos mais ou menos umas 3 semanas, entendeu? Mas justo por quê? Porque toda a documentação nós já tínhamos, né? E foi apresentado, passou por uma validação e aí fez com que nós nos tornássemos uma escola candidata. E aí tudo tem processos, assim, etapas. Por exemplo, quando você se torna uma escola, quando você se inscreve, acreditando que você vai ser aceita como candidata, você tem 12 semanas para solicitar um workshop, né? Então, esses prazos, eles precisam ser cumpridos, porque tem toda uma organização por trás do IB de planejamento. Eles são muito organizados, muito, e tem uma explicação. Existe, inclusive, um site no próprio IB que as pessoas podem ter acesso para ter uma visão geral e entender um pouco mais sobre o que significa participar de uma comunidade IB. Então, existem conferências das crianças para os pais, né? E essas conferências, é a hora que as crianças vão explanar aquilo que estão aprendendo. Então, eu acho que nisso os pais vão estar super envolvidos e vão perceber bem. Então, nós temos nós estamos implantando o PYP. O PYP, ele vai da educação infantil a gente vai implantar até o 2º ano do ensino fundamental. O Gay-Lussac é sempre, não diria precavido, mas a gente gosta de dar um passo de cada vez. E nesse sentido, a gente vai fazer essa primeira implementação do PYP até o 2º ano do ensino fundamental. E nesse período, as avaliações, elas são muito construtivas, né? São relatórios de avaliações que descrevem para os pais as aprendizagens dos alunos, né? Não é uma etapa em que as notas são tão de forma tradicional. Então, eu acho que nesse primeiro momento os pais não vão ter nenhuma alteração nesse sentido e vão ter um modelo similar ao que eles já recebem hoje. Não, gera um custo adicional para a escola, mas para os pais não, porque, na verdade, o IB, eu acho que é um passo à frente do desenvolvimento do Gay-Lussac. E isso o Gay-Lussac sempre teve. Assim, a gente sempre esteve num processo de desenvolvimentos de melhorias, né? A gente costuma dizer que nós somos melhores em melhorar. Porque a gente sempre tem eu acho que a gente tem um pouco do espírito IB, assim, de uma reflexão crítica sobre o nosso próprio trabalho e de querer aprender sempre, né? Um dos principais conceitos do IB é você inserir na sua vida um querer aprender para a vida toda. Então, é o que chama de lifelong learning. E isso, eu acho que existe na cultura do Gay-Lussac, né? Não só no que a gente desenvolve para os alunos, mas a estrutura da equipe do Gay-Lussac. A gente sempre está querendo aprender. E eu acho que o IB é um passo de desenvolvimento para frente do Gay-Lussac. Nós vamos ter agora, nos próximos dias, a gente vai fazer, né, fez essa comunicação para os pais e a gente vai fazer um evento de abertura para os pais, né, do IB, de apresentação. A gente vai fazer um evento em que os pais vão poder entender mais e saber de que maneira eles vão poder participar. Eu acho que é
É importante não dar spoiler para que os pais possam ir ao evento e que possam entender mais e indagar sobre o programa e saber como que eles vão poder participar. Então, sobre o IB, tem um site do próprio IB, chama ibo.org. É só entrar e ali tem muitas informações, tem uma parte de comunidade dos pais, enfim, tem uma série de informações que eles podem fazer uso. E o próprio evento que dentro de 2 dias já está sendo divulgado na escola, nas redes, enfim, todo mundo vai saber e vai ser aberto à comunidade. Não, eu gostaria de dizer assim que eu estou bem feliz de participar dessa etapa. Eu acho que nós estamos botando o Gay Lussac num outro patamar, né? E eu acho que isso é uma responsabilidade que a escola tem com relação à comunidade, de pais e de alunos, de fazer sempre o melhor para eles, né? Essa última semana, a gente está próximo ao final do ano e a gente tem a formatura dos nossos alunos, né? Da terceira série do médio, e eu fiquei pensando no que eu poderia dizer para eles, né, nesse dia da formatura, e uma das coisas que eu pensei é que todos nós que estamos ali, né, e aí eu estou falando obviamente agora em especial a equipe gestora da escola, que pensa estrategicamente a escola, não tem um dia que a gente não pense naquilo que é melhor para o aluno. E isso é uma causa. Então, assim, o IB entra num dessas vontades, né? Desses desejos, desses pensamentos que a gente tem. Assim, não tem uma ação da escola que a gente faça que a gente não esteja colocando o aluno como centro. E ele é o mais importante, a gente sempre quer fazer o melhor para ele e o IB será uma oferta de uma melhor aprendizagem. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer aqui para terminar.